Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal, um canal do Conselho de Ministros da cidade de São Carlos, o Comesc. E hoje nós vamos bater um papo com o pastor Gilson, da Igreja Metodista. E você, meu querido amigo, ouvinte, não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Faça com que esse canal passe a ser relevante para que muitas pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e se receber de Deus algo importante e novo para a sua vida. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer poder bater um papo contigo. O pastor Gilson, como eu já falei, é pastor da Igreja Metodista. Ele é casado com a pastora Núria, tem dois filhos, né, a Juliana e a Rafaela. Ele tem 20 anos de ministério. Pastor Gilson, eu gostaria que o senhor se apresentasse, obviamente, né? E também falasse um pouco, nesse início da nossa conversa, sobre a sua conversão. Como se deu isso, como que a palavra chegou ao seu coração. Boa noite a todos, boa noite, pastora Boa Edmilton. noite. É uma alegria estar aqui nesse programa nessa noite. É, a minha conversão tem algo interessante que, na verdade, eu nasci num berço cristão. Então, a minha conversão foi acontecendo nas instruções em que tive com meu pai e com minha mãe. Mas no primeiro momento que eu já tinha experiência com Deus, na minha infância, é, a minha conversão ao Senhor e também para o chamado ministerial foi ouvindo uma história de Davi e o gigante Golias. A Interessante. partir desse momento, eu coloquei no meu coração que eu era do Senhor Jesus e que eu iria ser pastor. Então, desse período em diante, eu fui me entregando mais ao Senhor e também no serviço da igreja, né? Então isso foi o que marcou a minha conversão na infância, porque depois disso tudo foi diferente na minha vida, foi algo assim extraordinário que hoje quando lembro eu falo não me arrependo da posição que eu tomei, daquilo que eu escolhi como conversão, o caminho a seguir. Pastor, é interessante essa posição, esse relato que o senhor nos oferece neste momento, porque existe aquela posição das pessoas que vêm na igreja, aceita a Cristo como Senhor e como Salvador, e aí começa o seu processo de transformação. E aqueles que nascem na igreja, como foi o caso do senhor, como foi meu caso também, né, de nascer na igreja, e vem aquela questão, se faz necessário um encontro com Cristo, mesmo nascendo na igreja, mesmo estando debaixo das orientações, né, da coordenação e da orientação espiritual dos pais e dos professores das escolas bíblicas e tudo mais, mas se faz necessário um encontro pessoal com Cristo. Esse é um dilema que nós encontramos na igreja hoje como pastor. Muitas pessoas que, quando você pergunta da conversão ou da experiência, as pessoas às vezes falam: eu nasci na igreja, mas é preciso, é necessário ter essa experiência onde você vai falar assim: hoje eu sei em quem eu creio, porque esse Senhor transformou a minha vida e me deu um direcionamento para eu seguir a, o Evangelho, o caminho que eu escolhi. Se a pessoa que não tem esse encontro, que não se converte a Jesus, sabendo agora eu sei, mesmo tendo nascido na igreja, né, no berço familiar, instruído na escola dominical, nos ensinos, na palavra, há um momento que nós precisamos ter essa experiência de saber que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos dá uma direção para a nossa vida, para seguirmos então a fé cristã. Muito bem, pastor. E como que se deu a questão do chamado? Quando que foi confirmado isso
na sua vida, o chamado ministerial, o chamado pastoral? Sim, eu sempre fui bem ativo na igreja, né? Como eu relatei, tive a minha experiência com Deus e também do chamado, né? Na minha infância, eu deveria ter por volta de 5 anos, e isso me fez envolver mais ainda. As pessoas falavam para mim desde pequeno: Nossa, você tem jeito de ser pastor. E eu ouvi aquilo, mas eu era criança. E continuei na igreja, trabalhando, e fui crescendo, assumindo lideranças, né? Lideranças dos juvenis na igreja, dos jovens na igreja. É, mas no momento que eu tive a certeza que era isso que Deus queria de mim, dois pastores, eles olharam para mim e falaram: Você tem um chamado ministerial. Mas eu ainda não tinha idade para fazer nada, estudar nada. E o pastor falou: Mas no momento você vai estudar. Continuei estudando. Trocou o pastor na época, e o pastor que chegou falou assim: Identifico você como um pastor, você tem chamado. Eu vou colocar você do meu lado. E ele me tirou de toda a liderança que eu exercia e me colocou como secretário da escola dominical. Para quê? Para eu ouvir as aulas que ele dava na escola dominical, para que eu pudesse ter mais uma base bíblica e uma postura pastoral dentro do ministério que ele exercia. Ele queria que eu observasse e aprendesse. E então, daí em diante, ele começou a me levar para visitas, trazer mais próximo dele, né? Para que então realmente eu sentisse essa certeza. E o interessante é que eu falo hoje para todas as pessoas, eu tenho certeza que essa é a minha vocação. Eu tenho como vocação o ministério pastoral. Deus me chamou de uma tal forma que eu não tenho dúvida. Tem desafios, provações, mas não tenho dúvida. Eu agradeço a Deus por ter colocado esses pastores, mas o pastor Enéas, que foi o meu pastor que me enviou para a faculdade para estudar, né? E com ele eu pude então firmar isso do meu chamado ministerial, que Deus confirmou e tem confirmado até os dias de hoje. Pastor, eu costumo dizer que o escolhido não tem escolha. Sim, sim. Né? Eu venho de uma linhagem pastoral dentro da minha família, mas naquela época a gente andava junto com os pastores, carregava a mala do pastor, aprendia tanto das questões da faculdade de teologia, de estudos bíblicos e tal, como na própria vivência, né, junto com o pastor nas visitas, nos estudos, né, enfim, em todo o ambiente pastoral a gente estava ali. Então a gente cresceu acompanhando isso e nos tornamos, não é, pastores. A gente não vê isso hoje. Parece que não existe, né? Eu gostaria até que o senhor comentasse a respeito, porque parece que não existe mais essa vontade de acompanhar o pastor, né? Ter aquele escudeiro, né? do lado ali, acompanhando, para poder então pegar todas as bases para poder então exercer o ministério pastoral. Como é que o senhor vê essa questão? Esse fator marcou a minha vida, de ter essa alegria de estar junto com o pastor. E hoje é visível essa não envolvimento daqueles que até mesmo, né, se tornam pastores, vão para o ministério, mas você percebe que parece que hoje assim é o pastor que tem que ir, e as ovelhas não querem andar com o pastor, aprender, estar ali, querem ouvir o sermão, o aconselhamento, mas pastor, eu vou com o senhor nessa visita aí porque eu sei que eu preciso te acompanhar e aprender, porque eu também tenho experiência com Deus. Eu também penso muito nisso, né? Por que que hoje as pessoas não caminham junto com os pastores? Caminham aqueles que a gente pega às vezes no laço, né?
vem para cá, você vai ser acompanhado, né? Quero te encontrar. Vão comigo numa visita, vamos, né? Nós dois, vamos lá na outra cidade, na outra igreja. Mas parece que as pessoas têm, não sei se é medo. Ah, eu não vou ficar perto do pastor não, porque, né? Sei lá, o pastor pode ter uma visão. Mas se perdeu muito disso, do caminhar próximo do pastor, de querer estar perto. E interessante que outro dia, a minha esposa, ela estava numa praça com a minha filha, e um jovem da igreja, um adolescente, estava lá naquela praça. De longe ele avistou a minha esposa e falou assim: olha lá a minha pastora. E então depois ela relatou que ela ficou emocionada, porque ele podia não ter feito isso. Uhum. Então ela disse: que bom que ainda tem adolescentes, jovens que não têm vergonha de dizer: ali está o meu pastor, a minha pastora, e trouxe os amigos para conhecer, né? Precisamos mais disso, porque é o testemunho do cristão para dizer: eu não me envergonho do evangelho. E não me envergonho de ter um pastor que está me acompanhando, né? É verdade. Pastor, a sua primeira experiência pastoral, né? Como eu conheço o senhor, eu sei que o senhor não é nativo aqui de São Carlos, assim como eu também, Sim, né? Então, a sua primeira experiência no campo missionário, onde foi, pastor? sim. Eu digo assim, eu iniciei antes de ser nomeado, eu já pastoreava. Então, meu primeiro campo missionário que eu atuei enquanto eu estudava foi numa favela em São Paulo, chamado Boca da Onça. Então, na minha formação, eu fui designado a trabalhar um ponto missionário nosso nesta favela. A maioria ali eram crianças e alguns pais, né, adultos. Foi uma experiência marcante de uma realidade que muita gente ainda não conhece, de você poder estar ali dentro de um lugar onde, quando você está fora, você somente julga. Ah, lá na favela. Mas encontrar ali pessoas sedentas pelo evangelho, pessoas carentes de ouvir uma palavra que diz para ela: há uma solução, há um caminho, há uma esperança. Basta você crer, basta você seguir. Então, essa foi minha primeira experiência em formação. Mas formando, a minha primeira igreja, a qual eu assumi, foi interessante porque eu era bem jovem, né? Recém-formado. As pessoas da igreja acostumadas já com pastores mais maduros, né? Assim como o pastor Admilton, com barba, né? Assim, é uma outra postura. E a minha geração foi uma geração de pastores jovens, né? Tinha pastores mais jovens do que eu, mais novos do que eu em formação. E foi esse impacto de uma transição, até mesmo na igreja metodista, de ter pastores novos. Então as pessoas ficavam meio constrangidas, às vezes não sabia. Como eu te chamo? Chamo de senhor? Chamo de pastor? Chamo pelo seu nome? Porque elas não estavam acostumadas a receberem pastores novos, de idade assim, né? Me formei, eu tinha 20 e poucos anos, bem novo, bem jovem. Mas foi uma experiência de que, da mesma forma que eu, quando criança, adolescente, jovem, acolhi e convivia bem com o meu pastor, né? Alguns pastores já mais experientes, eu tive essa oportunidade de ter o respeito de pessoas da minha comunidade que reconheceram nessa transição que, quando Deus chama, não tem idade. Pode ser jovem, pode ser mais velho, pode ser tardio, mas que a autoridade que Deus dá para aquele que ele chama
é uma autoridade que não se questiona. Então eu pude pastorear nessa igreja, é, viveram intensamente meu primeiro trabalho. Eu trabalhei bastante ali, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, às vezes não tirava folga, né? Mas foi uma alegria de poder aprender nessa igreja e de ter pessoas mais experientes também sobre o meu pastoreio. Aprendi muito com elas, porque em alguns momentos, né, elas chegavam para mim, pastor, o senhor é jovem, quero te dar um conselho. E eu ouvia os conselhos, e aí houve uma harmonia, porque eu podia colocar as minhas posições, mas também adequar naquilo que era necessidade para aqueles que estavam me recebendo nessa comunidade. Foi muito boa a experiência da primeira igreja, como, né, ali nomeado. Agora o senhor é o pastor dessa igreja. Eu tive a mesma experiência porque quando iniciei no ministério pastoral eu tinha 20 anos de idade. Né? Então, assim, há um desafio. O desafio da idade, o desafio da empolgação, aquela questão de mostrar que tem conhecimento, que pode fazer, né? Em detrimento das pessoas que estão ali com mais idade, com mais experiência. E é muito bom quando há essa harmonia, né? Porque Sim, foge o caráter pastoral. Né? Ou seja, eu tenho mais experiência e ele é o pastor, ele tem menos experiência, então eu posso ajudar, né, para que ele sim. possa chegar a um momento de ter também as experiências dele, né, para ajudar outras pessoas. Né? Isso é muito interessante. E a sua chegada aqui em São Carlos se deu quando, pastor? Eu estou há 6 anos em São Carlos. Deixa eu rapidamente aqui. Essa São Carlos é a minha, acho que quinta igreja, o qual eu estou pastoreando, né? E já estamos aqui há 6 anos. Passamos então por Vargem Grande do Sul, passamos por Penápolis, Glicério, Adamantina, Lucélia, Campinas e agora estamos aqui há seis Eu anos. dei uma volta por quase todo o estado. Sim, são 20 anos de ministério que passaram rápido. Parecia que acabei de me formar. Hoje já estou com 20 anos. Tenho as experiências que já tenho hoje vividas no ministério, agora em São Carlos. Eu falo que eu passei pelas escolas, as outras igrejas, e hoje, nesse momento ministerial, é mais maduro, né? Recebendo uma igreja quase centenária. A igreja vai completar 95 anos este ano. Aqui E em São aqui em Carlos, São Carlos, né? Uma igreja de 95 anos em São Carlos. Então, você já pega um trabalho estruturado, mas com muitos desafios. Porque são 95 anos de caminhada de uma só igreja. Então, muitos pastores já passaram, muitas pessoas já passaram por aqui. E eu então recebo esta igreja e tenho trabalhado com elas de uma forma assim desafiadora. Porque eu tenho jovens, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes e eu tenho estudantes universitários e também estudantes universitários que vêm também de outros países estudarem aqui nas nossas escolas e muitos deles têm frequentado a igreja, ou já vêm como metodistas, ou se convertem na caminhada e já se filiam à igreja, depois voltam para suas terras, né, de origem. Então é uma igreja que a cultura é diversa também, diversificada. São muitos desafios, mas eu tenho vivido, eu falo, os melhores anos do meu ministério nessa cidade, em 6 anos, né? Sem contar que passamos pela pandemia. sim. Então, isso nos fez crescer muito, porque a igreja, muitos diziam que a igreja, né, no geral, não ia prevalecer porque estavam fechados. Mas Deus nos dá a alegria de estar com a igreja de portas abertas, com um povo que continua aprendendo.
e que a gente continua, então, recebendo essa orientação para cuidar. Uma experiência muito boa eu tenho vivido aqui. Pastor, com toda essa experiência, essa dinâmica de igrejas, apesar de ser da mesma ordem, né, da ordem metodista, ah, cada cidade tem uma característica diferente, assim, os desafios. E eu gostaria que o senhor relatasse um pouco sobre os desafios de São Carlos. Sim, sim. O interessante é que quando eu vim para São Carlos, saindo de Campinas, fiquei um ano só em Campinas. Nós pedimos uma nomeação para uma cidade pequena. Falamos para o SD e depois ao bispo que nós queríamos ser nomeados para uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, 15 mil, Caiu numa cidade pequena de quase 300 mil habitantes. porque nós estávamos acostumados a pastorear cidades menores, né? Acho que 40, 45 mil. E Deus nos trouxe a São Carlos. E nós tivemos e temos muitos desafios nessa cidade. Existem muitas famílias que precisam de orientação. Porque, né, no geral, as pessoas falam: ah, nossa cidade tem questão de criminalidade, nossa cidade tem questões de pobreza, pessoas, né, que moram na rua. Mas temos um desafio nessa cidade de mostrar para as pessoas que elas têm valor. Porque muitas pessoas que eu tenho encontrado e trabalhado com elas, em situação de risco, em situação de miséria, em situação de pessoas sem família, e a fala das pessoas não, eu não presto, eu não tenho nada para ajudar, para colaborar, para somar, eu não sou capaz, né? Muito menos de estar dentro de uma comunidade, conviver com outras pessoas. Então a gente tem falado isso. Primeiramente, você é importante para Deus. O valor que você tem, você não precisa mostrar para as pessoas, porque o teu valor, o próprio Deus já reconhece. E o valor que você tem já foi mostrado para você por amor, quando Jesus, então, foi entregue na cruz pelo nosso Deus, por você. Trabalhar a questão que o reino é para todos e que precisa de uma mudança. Tem pessoas que às vezes não querem mudar por estar ouvindo essas coisas diariamente. Você não serve para nada. Você vai ser assim, vai permanecer assim, vai continuar nessa margem. Mas nós temos tido esse desafio, né, de falar para essas pessoas: você tem valor. Acolher pessoas que temos visto, né, na situação de desemprego. Temos desemprego na nossa cidade. E nós precisamos, né, e trabalhamos isso também, de poder ter um lugar que indique um lugar de trabalho para as pessoas, para que elas enviem seus currículos, né? Eu tive uma ajuda muito especial e que colaborou com essa questão, né? Com o irmão Maurílio, que criou um grupo e hoje tem acho que 5 ou 6 grupos, qual a gente encaminha pessoas que estão precisando de emprego nesse grupo e muitas delas volta agradece dizendo: eu mandei um currículo num lugar que eu vi lá e eu estou empregado, né? Hoje eu posso trazer o pão para dentro da minha casa. E muitas dessas pessoas também, através desse meio, têm se achegado a Jesus. Porque às vezes a gente pensa que só tem que deixar elas chegarem para dentro. Mas quando a gente vai para fora e vê essa realidade, esses desafios, então a gente entende que o reino dos céus está perto de nós e nós precisamos o quê? Olhar para aqueles que estão clamando. Às vezes é uma coisa simples, né? Uma coisa bem simples. Pessoas que moram na rua
E a gente vê ações, né? As ações de preocupação de tirá-las da rua, mas não tirá-las, por exemplo, com uma dignidade. Então nós também procuramos, né, dentro dessa realidade, estender as mãos para essas pessoas, dizer para elas, né, levar um alimento, instruir para elas, falar, você precisa mudar de vida, né, indicar lugares. E eu me alegro que, é, é, vou dizer assim, não é um ministério meu, trabalhar com pessoas de rua, mas Deus tem me colocado esses desafios. Então, nas igrejas que eu tenho passado, eu tenho feito esse trabalho. E aqui também nós fizemos na pandemia, fizemos também nesse período, estamos retomando novamente neste ano. Desafio que talvez a gente olha e fala, como que eu vou fazer? Mas Deus mostra os caminhos para salvar as pessoas. Então, esses desafios que eu citei são aqueles que nós temos encontrado, além de outros, a demanda é bastante. Pastor, me fala uma coisa. Qualquer pessoa pode chegar lá nessa questão dos currículos e tal, né? Ela pode chegar lá na igreja, entregar o currículo. Como é que é esse processo? Isso, as pessoas que nos procuram, então a gente encaminha o link para que a pessoa então entre no link desses grupos. Aí as propagandas elas vão aparecendo ali diariamente, muitas vagas de emprego. Sim. Em São Carlos e nas cidades vizinhas aqui por perto. A pessoa olha, é do interesse dela, ali já tem o contato para ela enviar o currículo dela via WhatsApp ou via e-mail e aguardar, né? Aí é chamado para fazer entrevista, aquele processo todo. Então, assim, muitas pessoas conseguiram e conseguem. É uma forma. Talvez a pessoa não consiga ir lá na casa do trabalhador, levar o currículo e tal, é uma dinâmica bem mais complicada. Então, por meio do WhatsApp, já envia o currículo para a empresa e a empresa então chama para fazer entrevista e encaminhar. Qualquer pessoa pode entrar nesse grupo. É uma maneira excelente da pessoa poder, né, entrar no mercado de trabalho, né? Quero parabenizar até o pastor pela iniciativa, porque é muito importante isso. Nós temos uma demanda muito grande de pessoas desempregadas, né, aqui na nossa cidade, na nossa região, por assim dizer, né, que podem se achegar até a Igreja Metodista e receber todas as informações para esta questão. Pastor Gilson, em relação ao Comesc, né, nós estamos no podcast do Comesc, gostaria de saber a impressão, como foi a sua chegada no Comesc e o que o Comesc representa para o seu ministério, para a Igreja Metodista e o que ele representa também para a cidade de São Carlos. Eu falo para as pessoas e para vocês, né, no nosso grupo, que o Comesc, ele é uma bênção na minha vida. Porque chegando numa cidade que você não conhece nem a sua própria igreja, os membros ali, e nem os pastores, e ser acolhido nesse grupo tem sido refrigério para a minha vida e para o meu ministério. Minha igreja, ela fica feliz, né, de acolher o conselho também, o Comesc, nas reuniões que fazemos também, no rodízio de igrejas ali. E eu tenho visto, né, que a igreja tem olhado para esse conselho de líderes de uma forma diferente, porque ela pode ver que o pastor que pastoreia o rebanho faz parte desse grupo e não está sozinho. Porque eu passo para a igreja, digo, na reunião, nós lemos a palavra, nós oramos, nós compartilhamos e nós abençoamos um ao outro. Estamos próximo para fazer qualquer ação conjunta, independente da denominação. E é um tempo de refrigério, que às vezes a gente chega quebrado. E o Senhor ali atua na palavra e no convívio, no abraço,
né? E transforma a nossa vida. Isso é muito importante para o pastor, que sozinho a gente não consegue caminhar. Se todos os pastores, né? Eu falo para os pastores que estão nos assistindo agora, nesse programa, venha para o Comesc, porque você vai ver que você não precisa caminhar sozinho. Eu tenho me alegrado muito nisso. Eu estou esperando você lá. Viu, pastor? O senhor nos acolheu, né, na sua presidência e eu sou grato por isso. É muito relevante para o meu ministério, né? É uma bênção para a minha igreja, porque quando nós estamos em reunião ali na nossa igreja, né, eu falo, hoje, né, ou esse mês, os pastores estão abençoando esse espaço onde nós estamos convivendo e deliberando e orando juntos, né? Então, assim, na minha visão, é uma bênção, é muito gratificante. A cada reunião a gente sai de ali é, curados, muitas vezes curados de uma ferida, curados de uma preocupação, curados de talvez de algo que aconteceu na saúde. E Deus, então, com esse encontro, com esse grupo, tem fortalecido a vida pessoal, familiar também e ministerial. Essa reunião que nós fazemos, inclusive até recebemos um comunicado agora do atual presidente, né? Quinta-feira já tem uma reunião com a liderança, né? Quinta-feira. Para que a gente volte às atividades aqui para esse ano 2026. Nós nos reunimos toda semana, todas as quintas-feiras. Né? Assim, é um fato marcante. Não conheço nenhum outro conselho de pastores que se reúne todas as semanas. Né? Quando a gente conversa com alguns outros presidentes de conselho ou pastores que participam de outros conselhos em outras cidades, até mesmo em outros estados, eles ficam admirados, né, pela constância das nossas reuniões. A gente fala que é a igreja de pastores, né? Porque tem uma palavra, tem oração, tem a resenha depois da. Eu sempre falo que a gente é sabatinado nas pregações, Sim, né? sim. Isso é importante, com respeito, né? Isso é muito importante, que a gente vai crescendo nisso aí. E a gente vê também que existem alguns pastores que são assim relutantes em participar, né, do conselho de pastores. Quem participa sabe da importância que tem, né, sabe como é necessário estar junto, porque as nossas demandas, lutas, como o senhor mesmo falou, a gente enfrenta todas as dificuldades, né, espirituais, sociais, as lutas de um pastor, não dá para a gente expor todas elas, mas elas são muito grandes e são dores profundas, são cicatrizes, quando se tornam cicatrizes é bom, mas são feridas profundas e sangram e doem, né? E muitas das vezes a gente não tem como compartilhar isso. Não tem como pegar as nossas feridas e colocá-las diante da congregação. Não tem também como pegar as nossas feridas e demonstrá-las na nossa família. Então a gente vai ali amargando isso. Mas quando a gente está entre pares, né? Quando a gente está entre pastores, então a gente rasga, porque eu tenho feridas, o senhor tem feridas, e ali a gente se cura. Né? Sim, sim. A própria palavra fala assim: confessai as vossas culpas para que sareis, não é verdade? Então ali a gente tem um momento de comunhão, um momento de compreensão, um momento de oração, um momento em que a gente realmente recebe, né, a palavra do Senhor. E é importante isso, porque assim, né, até relatar aqui, né, que o senhor foi nos visitar lá na Geração, né? Foi muito bom. Né? Eu falei, o pastor Gilson, tal, pô, eu tô de férias, eu vim aqui receber, isso é maravilhoso,
porque além da nossa reunião semanal, a gente tem toda uma liberdade de poder ir, participar, estar juntos, independente da nomenclatura que existe do lado de fora, né, das nossas igrejas, né? Então isso é muito importante. O senhor já falou, mas assim, eu gostaria que o senhor reforçasse um pouco mais sobre essa questão dos pastores que não fazem parte, né, do conselho, né, de pastores, para que eles pudessem então realmente participar, porque é uma benção. Sim, quando eu converso, né, com um colega pastor que a gente encontra na cidade, eu falo, convido, vamos pro conselho. Você tá aí, chegou na cidade, não caminha sozinho. Ah, eu vou, sim, mas não vai, né? Mas olha, eu passei por várias cidades já e por vários conselhos de pastores. Em nenhuma das cidades que eu passei, realmente não tem essa intensidade e essa comunhão de a preocupação de não estar sozinhos e de se reunir não só para deliberar assuntos é, que a gente tem na cidade. Ah, aconteceu algo, a gente conversa, Sobre as né, demandas da as cidade. demandas da cidade ou programações, né, também envolvendo a cidade, as igrejas, mas a preocupação de que o líder, pastor, precisa ter cobertura espiritual, um orando pelo outro. Que o líder, o pastor da igreja, precisa é, estar junto para abrir o coração, para não caminhar sozinho em nenhum aspecto, porque talvez algum pastor, né, que não participa do conselho, talvez pense que é, qualquer um de nós vamos influenciar na doutrina da sua igreja, né, na forma de pensar sobre o seu ministério, mas eu quero afirmar que não é isso. Eu me admiro desse conselho, né, que estou fazendo parte hoje, agora também da A liderança, diretoria. da diretoria, que acolhe todos que chegam e não fica questionando a doutrina, ou a fazer aquele dossiê, da onde você veio, o que você fazia antes, né, aquele histórico, porque senão você não pode entrar aqui. Não, simplesmente você é líder de uma igreja, você é pastor de uma igreja, venha, porque aqui juntos nós vamos crescer. Então, você, pastor, que talvez tenha receio de vir, preocupado que você é uma doutrina diferente, ou uma igreja que está nascendo, e talvez você se sinta pequeno no seu sentimento, não que você seja pequeno. Não tenha medo, não é vergonha, pode vir, porque você vai encontrar uma família que vai te acolher, vai cuidar de você, e você vai se inserir e vai começar a cuidar de outros, assim como cuidar de mim também, porque estaremos juntos. É muito importante para o nosso ministério. E eu falo sempre para o pastor Admilton, né? Não só eu, outros também já ouvi falar que nós te admiramos como pastor, né? Como líder que foi do conselho, dessa postura mesmo de acolher e de ser um líder espiritual nas nossas vidas. Então é isso que nós encontramos no Comesc. Para os pastores, nós teremos um líder espiritual que, se eu não orar por ele, ele não vai reclamar não, mas ele estará orando por mim, ora por você também, orar por você nas suas orações íntimas com Deus, e isso tem nos sustentado a vida pessoal e ministerial também. Isso é muito importante para a gente, não caminhar sozinho. É verdade, pastor. Eu brinco falando assim: nós temos pastores históricos, tradicionais, pentecostais, neopentecostais e pentecostal moderado, né? O pessoal fala que eu sou pentecostal, não é, moderado. O objetivo não é interferir
nos dogmas, na maneira, da forma, na pintura da sua igreja, né? Se a sua igreja está pintada de preto, de amarelo, cor de abóbora, e, independente do que seja, a gente precisa entender que temos que ser um, como a própria palavra ela nos diz, né? Fala assim, o Sim, mundo saberá quando vocês forem um, né? Então, assim, é a oração pelos pastores. Nós temos uma cidade para conquistar. São Carlos tem quase 300 mil habitantes. Nós temos poucos evangélicos, né, por assim dizer. Entendeu? Há quem diga que não chega a ter 10% da população, então é muito pouco. Tem muitas pessoas a serem alcançadas. A gente precisa pensar nesse projeto de evangelização. São Carlos, ela é conhecida como capital disso, capital daquilo, capital da tecnologia, né? E nas minhas orações eu falo assim, Senhor, eu quero mais um título para essa cidade. Eu quero que ela venha a ser a capital do avivamento, do né? avivamento. E eu Sim, sempre falo assim, Senhor, dá trabalho a esses pastores, né? Dá trabalho, né? Mas como assim? Não, dá trabalho para eles, ou seja, igrejas lotadas, super lotadas, que o pastor não tenha tempo para nada, a não ser de cuidar das ovelhas, né? 2, 3, 4 cultos no dia, é isso que eu sim. peço. Eu não sei se os pastores vão ficar felizes comigo, mas, né? Sim, Mas sim. é Vão isso que eu sim. peço. Eu falo Isso é assim, bom. Senhor, que as igrejas encham, porque isso é o avivamento, não é? Isso é avivamento. Então, ou seja, nós temos quase 300 mil habitantes aqui, temos muitos estudantes, né? Esses dias a gente estava conversando com a juventude da igreja, porque assim como tem universitários lá na vossa igreja, acredito que nós temos em quase todas as igrejas isso. Existem pessoas que saem das suas regiões, vêm para cá, eram crentes lá, chegam aqui sozinhas, e aí vem aquele, eu falo que é o espírito disfarçado de liberdade que leva à libertinagem, Sim. né? Então muitos se desviam aqui pela facilidade que tem, né? Muitos se afastam, mas também a gente vê que muitos se achegam, né, ao Evangelho. Então a preocupação também, né, em levar o Evangelho para estas vidas. E a palavra do Senhor, ela nos diz uma coisa, que a nossa luta, segundo o próprio Paulo falou, o apóstolo, ele disse assim, não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas a nossa luta é contra ações espirituais em regiões celestiais. Então, e a palavra nos fala que o homem espiritual entende as coisas espirituais, o homem carnal não. Então a gente precisa se unir nesse propósito, os pastores se unindo a isso, né? Como o senhor bem falou, e eu volto a tocar no assunto, não importa o tamanho da sua igreja, porque igreja não tem tamanho, igreja é igreja, Igreja é igreja. né? Não existe, não, igreja é igreja, então a sua igreja, o seu pastor, né? Então você precisa estar junto ali, né? Porque a nossa oração junta, eu vejo no começo que assim, cada um tem uma chama, né? Cada um tem uma tochazinha acesa ali, né? Sim. Mas quando a gente chega junto, então é a minha com a sua, aí vira uma fogueira, não é verdade? Explode. E todos É, são o fogo. edificados, Sim. né? A cidade ela é beneficiada espiritualmente falando. Então, assim, eu sempre faço essa pergunta para todos os nossos entrevistados aqui, né? Primeiro para apresentar os pastores e dizer assim, tem um lugar, tem um refúgio, tem um local que você vai se sentir acolhido, amparado e que você vai caminhar junto, e isso é muito importante. Esse lugar se chama Comesc. É verdade. Muito bem. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? Foi muito bom esse tempo que a gente passou aqui conversando, aprendendo um pouco, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as programações da Igreja Metodista, dia, horário e o endereço para que as pessoas saibam onde é que ficam e possam visitar o senhor lá, né? Então fique à vontade, pastor. Ok. Nossa igreja está ali na rua Major José Inácio, 2304. É esquina com a Dom Pedro. A programação da igreja acontece nas quintas-feiras, às 19h30. É uma reunião de oração e intercessão, onde nós ali então temos
esse tempo de orar e interceder por outras pessoas e buscar a presença de Deus. Aos domingos, 9 da manhã, temos a escola dominical, que é um tempo de estudo da palavra para as faixas etárias, né? Adultos, adolescentes, jovens, crianças, e temos tido tempo de aprendizado e comunhão também na palavra de Deus. E à noite, aos domingos às 19 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração, onde é o culto maior da igreja, né? Temos a dinâmica de também ter um trabalho com as crianças, né? No momento do louvor, elas têm seu tempo de palavra e os demais juntos em cima, louvando e adorando ao Senhor nesse tempo de comunhão também no domingo à noite. E temos, né, as visitas pastorais que você pode também agendar, procurando, né, nas redes sociais. Lá temos um local que você coloca e agenda e pede a sua visita também. E pode nos procurar também pelos nossos contatos telefônicos que estão nas redes sociais também. Você será bem acolhido e Deus está esperando você para transformar a sua vida. Muito bem, pastor. E se vocês quiserem acessar Instagram, Facebook e tal, é só colocar a igreja, Vai dá o colocar link, lá, Igreja Metodista, vai vai aparecer. aparecer. Essa é Metodista São Carlos, só tem uma, né? Vai aparecer lá nosso Instagram e nossas redes sociais. E muitas pessoas têm chegado até a igreja através disso, né? E nós também queremos abençoar através do que colocamos nas redes a nossa cidade, para que muitos vivam o que nós estamos vivendo ali, que é o cuidado do Senhor Jesus, né? Então, nos sigam nas redes e vai lá conhecer a igreja, que Deus tem uma bênção para entregar para você. Pastor Gilson, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Né? Amém. Nós encerramos por aqui a nossa transmissão. A gente se vê por aí, mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ok? Forte abraço. Até outro dia.